Quando desafiada pela heresia, ela, a igreja, não se satisfaz com a persuasão. A Igreja Católica não se satisfaz com a persuasão, ficar persuadindo as pessoas para aceitarem as suas doutrinas. O que é que ela faz? Ela recorre à força, ao castigo corporal, à tortura. Ela cria tribunais semelhantes aos da Inquisição. Ela busca as leis do Estado para o seu auxílio. Escute bem, se necessário, ela promove cruzadas ou a guerra religiosa. Queridos, se necessário para extirpar os hereges da terra, a igreja promove cruzadas ou a guerra religiosa. Tudo isso para extirpar, para exterminar da terra os hereges, aqueles que não aceitam a sua supremacia. Eles fizeram isso, meus irmãos. Ao longo da história, este poder matou os hereges. Isso vai se repetir no futuro. Vejamos, Roma estava por detrás da Guerra Civil Americana, meus irmãos. A guerra civil que aconteceu nos Estados Unidos da América, quem estava por detrás disso? Roma, os jesuítas. Temos aqui palavras de Abraham Lincoln. Ele disse o seguinte: essa guerra nunca seria possível sem a influência sinistra dos jesuítas. Devemos ao papado que agora vemos nossa terra avermelhada com o sangue de seus filhos mais nobres. Quem estava por detrás da guerra civil na América, meus irmãos? O papado, com seus objetivos para restaurar sua supremacia. Mas um texto, o próprio Lincoln disse: infelizmente, sinto cada vez mais todos os dias que não é somente contra os americanos do Sul que estou lutando, é mais contra o Papa de Roma, seus perfumados jesuítas e seus escravos cegos e sedentos de sangue. Se necessário, ela promove cruzadas ou a guerra religiosa, e eles promoveram esta. Tudo isto para voltar a dominar. E a Bíblia nos diz que nos últimos dias, este poder vai protagonizar uma grande guerra contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus. Mas esta guerra civil americana não foi a única que eles promoveram tudo isso para dominar. Vejamos, meus irmãos, a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais. Quem estava por detrás da Primeira Guerra Mundial? Papa. Quem estava por detrás da Segunda Guerra Mundial? O Papa e os jesuítas, sedentos de sangue. Vejamos, meus irmãos, neste livro de Alberto Rivera, é dito o seguinte: de fato, os papas se envolveram ou instigaram a maioria, se não todas as guerras europeias ao longo dos séculos. Eles estavam envolvidos em tudo, meus irmãos, nas guerras europeias. Primeira e Segunda Guerra Mundial, eles estavam lá. Tudo isso para recuperar a supremacia perdida. Agora, como é que começou a Primeira Guerra Mundial, meus irmãos? A maior parte dos livros de história não contam muito bem. Dizem que tudo começou com o assassinato de Franz Ferdinand, o arquiduque. Mas algo aconteceu antes disso, meus irmãos. Algo aconteceu. Isto começou quando, em 1894, a França abandonou o rei católico e fez aliança com o czar na Rússia. Meus irmãos, czar havia expulso todos os jesuítas romanos da Rússia. Isso estava provocando o poder papal, que, embora naquele tempo havia recebido a ferida mortal, mas ainda tinha muitos membros católicos e queria ainda ter influência na Europa. Isto provocou o poder papal. Por causa daquilo que Alexandre I fez de expulsar os jesuítas da Rússia, 5 anos depois daquele incidente, ele foi envenenado pelos jesuítas. Entrou então o sucessor, Alexandre II, o czar Alexandre II, que também afastou todos os jesuítas, afastou Roma da Rússia. Por causa disso, também foi envenenado. Foi envenenado, meus irmãos. Nesse tempo, a Igreja Ortodoxa grega, que Alexandre II era protetor, estava crescendo muito. Isso estava criando uma dor de cabeça para o poder papal, meus irmãos. Agora, como acabar com tudo isso? Como acabar com o crescimento da Igreja Ortodoxa cristã? Acabar com essa aparente derrota do poder papal e do crescimento da verdade? Com a Primeira Guerra Mundial. Irmãos, em 28 de junho de 1914, foi assassinado o arquiduque Franz Ferdinand em Sarajevo.
isto na Bósnia-Herzegovina. Ele foi assassinado. Mas o mais interessante é que a pistola que foi usada para assassinar este arquiduque foi encontrada nas mãos dos jesuítas. E as roupas manchadas de sangue também foram encontradas nas mãos dos jesuítas. Será que eles estavam por detrás disso? Meus irmãos, o povo de Sarajevo era predominantemente sérvio e eles eram cristãos ortodoxos, inimigos de Roma. Está percebendo? Eram inimigos de Roma e eles viviam em Sarajevo. O assassino daquele arquiduque e seus cúmplices também eram da Sérvia. O governo austro-húngaro exigiu que os culpados fossem julgados por eles em Viena, mas os sérvios recusaram isso. Foi então que o governo austro-húngaro decretou guerra. Assim começou a Primeira Guerra Mundial, meus irmãos. Agora, algo interessante é que o Papa sempre esteve por detrás disto. Os jesuítas estiveram por detrás disso. Vemos neste livro aqui, de Edmond Paris, o livro com o título O Vaticano contra a Europa. Ele diz: o Papa, em seu ódio aos cristãos ortodoxos, incentiva continuamente o imperador Francis Joseph da Áustria-Hungria a castigar os sérvios. Quem que estava incentivando para castigarem os sérvios? O Papa. Interessante, não acha? No mesmo livro é dito o seguinte: portanto, a responsabilidade pelo crime está além da dúvida. Um crime enorme que, ao longo de um período de 4 anos, foi jogar no cemitério milhões de cadáveres cristãos, toda a flor da juventude da Europa, e um mais odioso por ser completamente premeditado. Pode-se dizer muito especificamente que em 1914, a Igreja Romana iniciou a série de guerras infernais. A história está nos dizendo, meus irmãos, pesquisadores estão nos dizendo que quem estava por detrás da Primeira Guerra Mundial foi o poder papal. E agora, a Segunda Guerra Mundial, será que eles estiveram presentes? Estiveram, meus irmãos. E mais forte ainda, Benito Mussolini foi o principal agente da Segunda Guerra Mundial. E Benito Mussolini era católico. Benito Mussolini foi ele quem assinou com Pietro Cardinal Gaspari o Tratado de Latrão, restaurando a supremacia, restaurando o Estado do Vaticano em 1929. Foi ele. Interessante que o Papa falou palavras muito bonitas para apoiar Mussolini. Vejamos mais umas palavras aqui. Neste livro, Mussolini está avançando rapidamente e com força militar, conquistará tudo em seu caminho. Mussolini é um homem maravilhoso, você ouviu? Um homem maravilhoso, o futuro é dele. São palavras do Papa, falando de Mussolini, um homem que matou muitas pessoas, inocentes. Meus irmãos, este ex-padre jesuíta, Alberto Rivera, nos diz o seguinte neste livro: o Papa esteve tanto na Segunda Guerra Mundial quanto Hitler e o católico Mussolini, e, portanto, igualmente culpado do assassinato de 6 milhões de judeus. Ele participou ativamente, meus irmãos, da Segunda Guerra Mundial. Tudo isso para restaurar a supremacia que perdeu. Meus irmãos, se necessário, a Igreja vai usar cruzadas e a guerra religiosa para implantar o seu domínio mundial. Quem foi Hitler, meus irmãos? Adolf Hitler. Encontramos neste livro A História Secreta dos Jesuítas. Na página 176 é dito: Adolf Hitler era aluno da escola de Lambach e cantou entre os meninos do coro na abadia do mesmo nome. Ele descobriu a suástica lá. Suástica é aquele sinal nazita. Aquele sinal nazita que, de fato, é um sinal jesuíta. Você vai encontrar esse sinal em muitas igrejas católicas, principalmente na Igreja de Jesus, que é a principal igreja dos jesuítas em Roma. Ele descobriu a suástica lá, pois era sinal heráldico do padre Hagen, o administrador da abadia, percebeu? Ele encontrou aquele sinal nazita num colégio católico, onde ele se formou. Alberto Rivera, neste livro, The Godfathers, ele diz: nós, jesuítas, quando ele estava sendo instruído como um jesuíta, alguém falou para ele: nós, jesuítas, construímos um plano mestre que não apenas aniquilaria os judeus europeus, mas também tornaria o mundo contra eles. Meus irmãos,
instruímos alguns judeus leais ao Papa a escreverem um documento chamado Protocolo de Sião. Os jesuítas, meus irmãos, pegaram alguns judeus, instruíram a eles a escrever o livro Protocolo de Sião, falando sobre tramas financeiros no mundo e um projeto para dominar o mundo financeiro. Como resultado disso, muitos judeus foram odiados na Europa. Mas quem foi que escreveu esse livro? Foram os jesuítas. Não é o plano dos judeus, é o plano dos jesuítas de dominar o mundo, controlar as finanças mundiais. Meus irmãos, por causa disso, Hitler massacrou muitos cristãos, o famoso Holocausto, meus irmãos. Não só, mas na Jugoslávia, meus irmãos, 70.000 dos 80.000 judeus foram mortos. Dos 900.000 cristãos ortodoxos gregos que viviam na Jugoslávia, 200.000 foram forçosamente convertidos ao catolicismo. Outros foram torturados e queimados. Se necessário for, este poder vai promover cruzadas e a guerra religiosa. Estamos vendo aqui. Na Sérvia, meus irmãos, o padre Ambrosis Novak, ele disse: vocês sérvios estão condenados à morte e só podem escapar dessa sentença aceitando o quê? Aceitando o catolicismo. Meus irmãos, aceitando o catolicismo, este poder não mudou. Quando nós vemos aí o Papa falando palavras bonitas em prol da paz mundial, meus irmãos, este poder não mudou. É o mesmo poder que dominou o mundo. É o mesmo poder que, mesmo depois da cura da ferida mortal, nos nossos dias, na atualidade, fez essas coisas disfarçado e fará no futuro. E muita gente diz que não, isso não vai acontecer, isso é invenção de Ellen White. Meus irmãos, abramos o olho. A Segunda Guerra Mundial terminou, meus irmãos, com a implantação da Organização das Nações Unidas. E nós vimos muito bem no estudo passado que este é um projeto jesuíta. A Organização das Nações Unidas é um projeto jesuíta. Quem que está por detrás disto é o Bispo de Roma, é o Papa. Vejamos as palavras do ex-secretário-geral das Nações Unidas. Ele disse o seguinte: eu creio firmemente hoje que o cumprimento de nossa futura paz, justiça, felicidade e harmonia neste mundo não dependerá de um governo mundial, mas de um governo divino ou cósmico. Meus queridos irmãos, será que ele foi treinado pelos jesuítas? E continua: meu grande sonho é conseguir uma grande aliança entre todas as grandes religiões e as Nações Unidas. Queridos irmãos, estes homens estão trabalhando duramente através da ONU. E ele está dizendo aqui que o seu grande sonho é conseguir uma grande união entre as grandes religiões do mundo e as Nações Unidas. Não é o que estamos vendo hoje nesse projeto da COP26? Não é o que estamos vendo hoje, meus irmãos? Quem que está por detrás disso? Roma. Irmãos, vamos despertar. Apocalipse 13, verso 15. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Meus irmãos, estamos chegando ao momento em que você terá que tomar uma decisão. Ou permanecer em pé, como os 3 amigos de Daniel, diante daquela estátua, diante daquela imagem, ou se encurvar e adorar a imagem. A Bíblia está nos dizendo: ou você vai adorar a imagem, ou você será morto, meu irmão. Estamos chegando nesse tempo. Mas uma coisa que eu quero dizer para lhe encorajar. O Deus que libertou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo, quando o rei Nabucodonosor decretou que todos adorassem aquela imagem e quem não adorasse fosse lançado na fornalha, aquele Deus que fez aquele milagre é o mesmo Deus hoje. Jesus Cristo é o mesmo. Os seus milagres são uma realidade hoje, tanto como foi naqueles tempos, meus irmãos. Não temos nada a temer. Deus nunca abandona aqueles que são fiéis.